Pessoal, então nós vamos hoje falar sobre o adjunto adverbial, tá? Para a gente falar sobre o adjunto adverbial, eu vou relembrar aqui o que é o advérbio, porque para a gente entender o que é o adjunto adverbial, a gente precisa relembrar o que é o advérbio. Nós já estudamos isso no ano passado, não sei se vocês lembram, mas a gente vai lembrar aqui rapidamente. Bom, o advérbio é a classe de palavras que ela vai trabalhar junto com o verbo, né? Nós estudamos bastante também, né, o verbo, né, já nesse ano, né? Agora nesse bimestre que passou, a gente estudou bastante o verbo, ano passado também, né? O verbo é a classe de palavras assim que ao meu ver é a que dá mais trabalho, porque tem muita coisa para falar do verbo, né? Então a gente sempre vai estar estudando sobre ele, né? E o advérbio, ele trabalha com o verbo, né? Além de trabalhar com o adjetivo também e o próprio advérbio. Então o advérbio trabalha com o advérbio também, né? E o que ele faz? O que o advérbio faz? Ele vai dar uma informação sobre aquele verbo, ou seja, ele vai dar uma circunstância de tempo, de modo, de lugar àquele verbo, né? Ele vai trabalhar junto. Como que a gente sabe que uma palavra é um advérbio? Simples, ela vai responder algumas perguntas. Por exemplo, aqui tá essa frase: o aluno saiu. A gente sabe que aluno é o quê? Aluno é um substantivo, né? Isso aqui, o é um artigo. Isso aqui, saiu, é um verbo. Então aqui a gente tem uma frase que aqui não tem circunstância, né? Nem de tempo, nem de modo, nem de nada. Só que quando eu falo assim, o aluno saiu da aula às 19 horas, aí você repare, olha quantas informações eu estou colocando. Ele saiu ele saiu de onde? Ele saiu da aula. Então, olha a informação que eu estou dando, que eu estou adicionando a essa ação. O aluno saiu. Saiu quando? Saiu às 19 horas. Saiu de onde? Saiu da sala. Então, repare, da aula foi de onde o aluno saiu. Então, da aula é um advérbio, né? Aqui no caso é uma locução adverbial, né? É uma locução adverbial de lugar, certo? E às 19 horas é uma locução adverbial de quê? De tempo, tá? Beleza? Ó, ele poderia ter saído da festa, ele poderia ter saído de casa, de vários lugares, né? Comeu o pastel lentamente, saboreando cada dentada. Ele comeu o pastel, mas de que forma ele comeu o pastel? De que modo ele comeu o pastel? Ele comeu o pastel lentamente. Então, lentamente é um advérbio de modo, tá? Essa situação é muito complicada. Olha só, ela é o quê? Ela é muito. Então, muito tá dando o quê? Tá dando intensidade ao verbo. Então, esse muito é um advérbio, é um advérbio de intensidade. Eu poderia ter falado essa situação é complicada, só que eu quis dizer que ela é muito complicada. Eu quis dar intensidade a essa ação, né? Na verdade, desculpa, gente. Olha só. Voltando aqui. Complicada é adjetivo, tá? Complicada é adjetivo. O advérbio, ele trabalha também com o adjetivo. Então, aqui ele está trabalhando com o adjetivo. Ele está dando intensidade a esse adjetivo, tá bom? Aqui, ó. Ele corre rápido. Como é que ele corre? Qual é o modo que ele corre? Ele corre de maneira rápida, de modo rápido. Então, esse rápido aqui é um
advérbio de intensidade, tá? De modo, quer dizer, advérbio de modo. Poderia ser de ele corre lentamente, poderia ser, tá? Mas não, ele corre rápido. E eu posso também dizer que ele não só corre rápido, como ele corre muito, muito rápido. Então, esse muito tá dando intensidade ao meu advérbio. Então, isso aqui é um exemplo de advérbio trabalhando juntamente com o advérbio, tá? Então, eu tô dando intensidade a esse meu advérbio de modo. Pessoal, tudo bem? Vocês estão aí? Estão comigo? Vocês estão aí? Estão me ouvindo? Sim, sim, sim. Tô, sim. Alto e claro aqui, Gente, eu tô vocês. ouvindo, escutando e aprendendo. Ok, tudo bem então. Olha só, tem outro exemplo aqui, ó. Cheguei em casa cansadamente. Cheguei em casa cansadamente. Eu poderia só falar, eu cheguei, ponto final. Mas não, eu quis dar informações a mais. Eu cheguei onde? Eu cheguei em casa. E eu cheguei como em casa? Eu cheguei cansadamente em casa. Então, ó, em casa, advérbio de lugar, tá? Eu cheguei em casa cansadamente, advérbio de modo, tá? Pessoal, isso aqui em casa é uma locução adverbial. A gente vai ver isso aqui mais tarde. Por que locução? Porque eu tenho aqui uma preposição e eu tenho uma palavra aqui, casa, que não nasceu para ser advérbio, tá? Casa é o que? Casa é um substantivo. Casa não nasceu para ser advérbio. Só que dentro desse contexto aqui, juntamente com essa preposição, ela se transformou em advérbio. E o que é advérbio puro e simples, né? Aqui eu coloquei alguns para vocês verem. O que é o advérbio puro e simples? Ó, o advérbio de lugar, por exemplo. Aí, aqui, acolá. Essas palavras aqui, elas nasceram para ser advérbio, ó. Ela chegou aqui, ela chegou ali. Traga o brinquedo para cá, né? Deixe o brinquedo embaixo, deixe o brinquedo em cima, acima, né? Adentro, dentro, afora, fora, de frente, atrás, detrás, trás, além, quem, antes, algum, nenhuns, né? Isso aqui não usa mais nenhum, isso aqui também não usa mais, tá, gente? Isso caiu em desuso. Onde, né? Longe, perto, ó. Ali, aqui, ó, minha casa é ali. O livro está embaixo da mesa, ó, ali. Minha casa é ali. Sua casa é onde? Ali. Ali é um advérbio de lugar. O livro está onde? Está embaixo da mesa. Embaixo, advérbio de lugar, tá? Então, essas palavras aqui nasceram para ser advérbio. Agora, quando eu falo assim, o livro está em... deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu estava em casa. Eu estava em casa. Em casa é onde eu estava. Então, em casa, né? Deixa eu botar aqui. Ó, eu estava em casa. Onde eu estava? Em casa. Em casa, casa não nasceu para ser advérbio. Casa é substantivo, né? Só que aqui dentro desse contexto, eu estava em casa, aqui em casa está ocupando a função de advérbio de lugar. Então, aqui em casa, isso aqui é o que a gente chama de locução adverbial. Deixa eu ver se eu botei aqui alguns exemplos de locução adverbial para vocês verem. Peraí. Não, deixa eu ver aqui.
Peraí. A pessoa saiu, ficou mudo de repente. Não, é que eu tô procurando um negócio aqui. Ai, peraí. Aqui, ó, tá no outro documento. Vou copiar aqui para vocês as locuções adverbiais, tá? Só um minutinho pra gente ter bastante exemplo aqui. Tá vendo como esse computador é lento, gente? Ele é muito, muito, muito lento. Ele é muito lento. Ó, advérbio, eu vou voltar aqui tudo depois pra ver. Ó, então o que é tal da locução adverbial? Locução adverbial são palavras que elas não nasceram para ser advérbio, porém, dentro do contexto, elas funcionam como advérbio, tá? Elas sempre vão ser introduzidas por preposição. Então, ó, comprei, fui passear de dia, fui passear de manhã, fui passear de noite, à tarde. Às vezes eu passeio, às vezes eu saio, sairei em breve, tá? Esse aqui é de tempo, tá, gente? Em vez em quando, de tempos em tempos, por ali, por aqui, por dentro, lugar, tá vendo? Embaixo, a pressa, à toa, à vontade. Enfim, são todos esses aqui, tá? Vou voltar aqui só pra gente não perder aqui o fio da meada. Ó. Então, aqui, a gente estava aqui no advérbio de modo, né? Então, a gente vai ter vários tipos de advérbios, né? A gente vai ter o advérbio de modo, né? Ó, bem, mal, assim. Aqui também não é mais usado. Adrede não é mais usado. Melhor, pior, depressa, devagar, né? Também debalde também não é mais usado. Assinte também não. Mas é só pra gente saber, tá? Grande parte das palavras que terminam em mente. Então, ó, cuidadosamente, calmamente, tristemente, né? São palavras que são advérbios de modo. Eu estava tristemente. Cheguei em casa calmamente. Dirigi calmamente. Dirigi cuidadosamente, tá? Então, ó, cuidadosamente, calmamente são advérbios de modo. Fui bem na prova. Ó, esse bem aqui tá trabalhando com quem, gente? Com o quê? Fala pra mim. Esse bem aqui, ó. Com quem que ele tá trabalhando? Quem que ele tá dando a forma, o modo? É com o... E aí, gente? Vocês estão aí? Oi, deu uma travada aqui. Fala de novo, professor. Esse bem aqui tá trabalhando com quem? É prova. Prova bem? Prova Não. bem? Não. Eu fui na. Na bem? Bem na? Não. Não, tinha dado. Na prova. Trabalhando com fui. Fui, gente. Fui bem. Fui mal. Fui melhor. Fui pior, né? Então ele tá dando o modo como eu fui. Eu fui como? Ah, eu fui melhor dessa vez. Ah, não, eu fui pior. Eu fui depressa, eu fui devagar, né? Sim. Eu fui rápido. Eu fui mal, eu fui bem. Tá, tudo bem. Eu quero falar que eu fui mal aqui. Fala pra mim, esse mal é com L ou Sim. esse mal é com U? Peraí, eu fui mal na prova. Com L. Com L, exatamente. Eu fui mal na prova com L. Porque a gente sabe que o mal com U é o quê? É advérbio. Sim. Advérbio não, o mal com U é adjetivo. E a gente está falando de quê? A gente está falando de advérbio, né? Então aqui só pode ser mal com L e não mal com U, né, gente? Pelo amor de Deus. Ó. Eu estava andando depressa. Ó, andando
Depressa, andando devagar, andando melhor, andando pior, né? Mas o que eu poderia botar? Peraí. Eu estava andando, Andando como? pensando que eu estava andando devagar, Devagar. rápido. Eu tava andando rápido, eu tava andando devagar, eu tava andando melhor, eu tava andando pior. Enfim, eu tava andando assim, desse jeito meu. Tava andando assim. Eu tava andando bem, eu tava andando mal. Então, repare, o advérbio tá trabalhando com quem? Com o verbo andar. Beleza? Beleza. Então tá bom, vamos continuar aqui. Esse é o advérbio de modo, a maneira como você executa uma ação, tá? E o advérbio de intensidade? Vai dar intensidade. Gente, geralmente o advérbio de intensidade, ele pode trabalhar com o próprio advérbio, né? Ou pode trabalhar com um adjetivo também, né? Vamos ver aqui alguns exemplos. Ó. Então, a gente vai ter o muito, demais, o pouco, o tão, quanto, demasiada, demasiado, bastante, imenso, demais, mais, menos, quase, tanto, assaz, tudo, nada, todo. Ó, comeu demasiado naquele almoço. Comeu demais, né? Ó, comeu demais, comeu de menos, comeu quanto, comeu tanto naquele almoço, né? Então, tô dando o quê? Intensidade, comeu muito, tá? Comeu muito. Ó, intensidade pode ser para mais ou pode ser para menos, tá? Comeu muito, comeu pouco, pode ser para mais ou pode ser para menos. Ela gosta bastante dele, ó, gosta bastante. Bastante. Isso aí. Tá dando o quê? Intensidade Intensidade. ao verbo gostar. E se tivesse assim, ó? Se tivesse assim, ela é muito linda. E agora, Sim. cadê o advérbio? Ela é muito linda. No caso, esse advérbio de intensidade, né, professor? De intensidade. Qual? Aqui, ó. Peraí, deixa eu aumentar aqui. Ela é muito. Muito. Isso aí. Só que fala pra mim, esse muito aí tá dando intensidade ao quê? A quem que ele tá dando intensidade? A qual palavrinha Essa aqui? palavra linda aí. Linda. Agora fala pra mim, linda é qual classe de palavras? Linda é um? Ela tá falando. Ela tá falando uma característica. Sim, qual é isso aí? Qual que é a classe de palavras que dá características? Que é responsável pelas características? É o Artigo. adjetivo. Ó, então muito aqui é advérbio. E linda é o que? É o adjetivo. Lembrem-se, o advérbio, ele pode trabalhar com o ele pode trabalhar com o próprio advérbio, ele pode trabalhar com o verbo ou ele pode trabalhar com um adjetivo. Nesse exemplo aqui que a gente viu, ela é muito linda, ele está trabalhando com o adjetivo. Ele está intensificando o adjetivo. E se tivesse assim, ó, ela anda muito devagar. Ela anda muito devagar. E agora? Sim. Fala pra mim, cadê o advérbio aqui? Ih, peraí que eu saio daqui. Cadê a frase? Foi lá pra cima. Cadê o advérbio? É muito. Muito. Beleza, advérbio de intensidade. E agora, ele tá dando intensidade a quem? A palavra devagar. Devagar. E devagar é o quê? É um...
Se não me engano, é um. Eu tô em dúvida. Se não me engano, é um modo. Como É uma, é? Oi? Hein? Não, é é uma cara. é uma característica? Eu falei é um modo. Tô em dúvida entre modo e estado. Sim, é um advérbio. É um advérbio de modo. É um advérbio de modo. Deixa eu conferir aqui se é de modo mesmo. Então, tô em dúvida entre estado e modo. Eu pensei, o Ó, modo como é ano. Não? sim, é de Ah, tá. modo. É de modo É que o mesmo. som fica travando. Eu só fico ouvindo metade do que você fala. Poxa, é de modo Aí eu mesmo. tento deduzir o que você falou. É É por isso, é isso de que. modo, tá? Então percebam, aqui ela é muito linda. A gente tem um advérbio trabalhando, ou seja, Com adjetivo. trabalhando com o adjetivo. Adjetivo. Matheus tá aí? Acho que tá. Matheus. Sempre tô Ah, aqui. Hum, Tem um delayzinho quando eu ligo. Oi. tá, tudo bem. E aqui, nesse aqui, ele tá trabalhando um advérbio trabalhando com o próprio advérbio, tá? Então é ixi, isso, gente. Não é tá difícil. dando muito de delay aqui, professor. Tá dando delay? Nem É, sei. bastante. Sai e entra de novo. Quando eu faço isso, olha que estranho. Eu mexo no áudio, eu desligo e ligo o áudio aqui do próprio telefone que melhora. Ah, tá. Então faz isso. Cara, melhorou pra caramba. Agora eu liguei o áudio, melhorou até o vídeo. Tá bom. Ó, advérbio de lugar. Aqui, ali, acolá, já falamos, né? Minha casa é onde? Minha casa é ali, é aqui, é acima, é dentro, é baixo, sabe? Então é o lugar Sim. onde tá acontecendo. Então aqui, ó, é ali, tá? O livro está onde? Está embaixo, em cima. Embaixo, tá em cima. Está além, está Longe. aqui, está. Enfim, vai dar circunstância de lugar. É só você perguntar onde. Vai dar o quê? Lugar. Sim, Quando? Vai dar o quê? Tempo, né? sim. Aqui o próximo é o tempo. Hoje, afinal, logo, agora, amanhã, a miúde, né? A Antes, miúde? ontem. É, Que é isso? repetidas vezes, com frequência. Até botei aqui, ó. Ó. Tem Ó, umas palavras no português que são bem um pouquinho complicadas. tem palavras que a gente nem usa, né, gente? Mas tá aqui, principalmente nos advérbios. Tem bastante advérbio que a Eu gente acho nem que eu usa. usava mais mesmo naquele português antigo do É Renato isso Blanco. aí. Ó, doravante quase não se usa mais, mas eu vejo. Em livros eu vejo doravante. Outrora eu vejo bastante, tá? Imediatamente, antigamente, provisoriamente, sucessivamente, constantemente. Ó, então, ó, ontem estivemos em uma reunião de trabalho. Quando? Ontem. Hoje, agora, estivemos em uma reunião de trabalho, né? Amanhã estaremos em uma reunião de trabalho. Então, ontem, amanhã. Gente, repare uma coisa. O advérbio, ele não se flexiona. Repare isso. Se a palavra estiver no presente, se estiver no passado, se estiver no futuro, ele Sim, sempre vai ser a mesma coisa, tá? Então, isso é um lado sim. bom do advérbio, né? Professor, uma pergunta. Tem mais gente na chamada aí? Tem Matheus, Anderson e Nicolas. Ah, tá. Oi. É que eles estão mudos. Eu o quê? Não, ele perguntou quem estava na chamada. Não, tô aqui, ó. Tá bom. Ó, então, ó, ontem estivemos numa reunião. Sempre estaremos juntos. Então, fala aí, Matheus, uma frase com advérbio de tempo. Um advérbio de tempo. Pera aí, deixa eu pensar.
Um advérbio de tempo, né? Isso. Hum. Peraí. Pensar. É muito difícil. Sei lá. Muito difícil, meu Hoje filho. eu comi É, um almoço bom. Hoje eu comi um almoço bom. Hoje eu e comi hoje? o almoço bom. Ó, quando você Sim. comeu? Hoje. Hoje. Hoje é um advérbio de É tudo que tempo. tem tempo, né? Hoje, amanhã. Amanhã eu comerei um almoço bom, né? Isso. Agora eu comerei um almoço bom. Olha só, quem é que vai mandar nessa situação? É o verbo, né? Ou é o verbo nesse caso, né? Ó, quando comerei? Hoje. Quando sairei? Amanhã. Tá vendo que esse amanhã, o Professora, hoje, tá você dando já ouviu falar na circunstância de. palavra depostes? Hã? Despostes? Despostes? É uma, Não. é uma, é uma forma de falar antiga que é depois de amanhã. Só que é muito antigo isso. Interessante. Tem muito aqui, tem muito advérbio que a gente não tá usando mais, né? Ó, esse aqui é É. o mais fácil, advérbio de negação. Não, nem, tampouco, nunca mais, jamais. Ó, não saiu de casa aquela noite, ó. De maneira Não alguma. saiu. Jamais reatarei meu namoro com ele. Jamais falarei palavrão. Nunca. Professor, parece frase de novela. Nunca Caramba. falarei isso. Jamais eu diria um negócio desse. Então, É a mesma coisa que aquele outro anterior, que manda o véu. sim, sim. A maioria dos advérbios trabalha com o verbo, mas ele pode também trabalhar com o adjetivo, a gente viu. Sim, E sim. pode trabalhar também com o próprio advérbio, tá? É. Geralmente é o advérbio de intensidade, né? Que trabalha com o adjetivo e trabalha com o próprio advérbio, tá? Ó, jamais, jamais o quê? Reatarei. Nunca reatarei. Não saiu, jamais saiu, tampouco saiu, né? Advérbio de afirmação. Sim, deveras. Deveras usa bastante ainda. Indubitavelmente também usa bastante. Decididamente, certamente, E, realmente, de pessoal, certo. Oi? sabe qual é a origem dessa palavra aí, que você acabou de falar? Qual? Que quando os portugueses vieram para cá, tinha uma especiaria que eles trouxeram, se não da Índia, Ah, que se chama dessert. Aí aproveitaram essa palavra, aí tinha um monte de gente que ficou mania também, pegaram um pedaço dos escravos dessa palavra e misturaram, aí criou isso aí. de certo? É, Não que eles sabia. falavam dessert. Entendi. Aí virou de certo, né? A língua vai mudando, eu não sei, nunca ouvi falar, mas faz sentido, porque a língua ela vai mudando, né? Ela Vai chegou um evoluindo. português e hoje em dia já é outro português daquele que É, falava, né? Quando os portugueses chegaram É, aqui. provavelmente que as pessoas lá mais antigas do português estivessem vendo, provavelmente não entender nada que a gente tá falando e a gente não entender nada que estão falando. Sim, outra língua, né? Outra língua. Embora seja variante da mesma língua, né? Sim, é verdade. Exato. Então, gente, vamos lá. Advérbio de afirmação. Certamente passearemos neste domingo. Ela gostou de veras do presente de aniversário. Então, essa é afirmação, né? E advérbio de dúvida. Possivelmente, provavelmente, acaso, porventura, quiçá, será, talvez, casualmente. Provavelmente eu Quem irei sabe? ao banco. Quiçá chova hoje, né? Quiçá. Quiçá eu vejo bastante nos livros também, né? Chamamos de advérbio Eu li o livro, sério mesmo, eu li o livro, mas eu não vejo essas palavras, não. mas tem literatura brasileira, tem muita, a literatura clássica, né, brasileira, né? Tem o Machado de Assis, tem muita Eu coisa. fico vendo muito livro de. Às vezes eu fico vendo aqueles livros que traduz, eu esqueci o nome.
Eu fico lendo um livro de poesia também, às vezes, mas isso aí eu não vejo. Ah, mas tem muito ainda. Nos livros antigos, né? Nesses novos não tem, não. Chamamos de advérbio interrogativo palavras como, onde, donde, Quando? porquê, quando. Essas palavras podem ser usadas para frases interrogativas, diretas ou indiretas. Então, ó, como faço isso? Ó, então, aqui, ó, como faço, né? Quero saber como devo fazer isso. Saber como, né? Onde você está? Então, repare, isso aqui, como faço isso, vai te dizer o modo, né? A maneira como você fazer isso, né? Mesma coisa aqui, como devo fazer isso, vai te dizer o modo. Onde você está? Estou aqui, estou ali, estou cá, estou acolá. Então, esse onde você está vai te dizer o quê? Um advérbio, vai te dar a resposta de um advérbio de lugar, tá? As locuções adverbiais, como eu já falei, né? São duas ou mais palavras que elas são introduzidas por preposição. E elas, geralmente, elas não nasceram para ser advérbio. Tem umas que não nasceram. Aqui a gente até vê, né? Nas locuções, no caso. Os adjuntos adverbiais que não, que é onde a gente vai entrar daqui a pouco, tá? Então, ó, de dia, de manhã, de noite, à noite, à tarde, às vezes, por vezes, em breve, de vez em quando, de tempos em tempos, de lugar, por aqui, por ali, por dentro, por fora, por perto, à direita, à esquerda, de modo, à pressa, à toa, à vontade, às avessas, às claras, às direitas, às escuras, enfim, todos esses aqui. De muito, de pouco, de todo. Afirmação, com certeza, com efeito, de fato, na verdade, sem dúvida, claro que sim. Negação, de maneira nenhuma, de modo algum, de forma alguma. Se possível, de dúvida, quem sabe, tá? Advérbios interrogativos, já falei, são aqueles que a gente falou lá em cima, né? Onde, Sim. quando, como, que eles são perguntas que vão te dizer o tempo, modo, lugar, né? Olha só, onde é a festa? É ali, vai te dizer o lugar, né? Indicação de tempo, quando você chega ao Brasil? Amanhã, depois de amanhã. Então, repare, as respostas vão te indicar o tempo, por isso que é advérbio interrogativo, porque ele está te dando uma interrogação que vai dar uma circunstância de tempo, de modo ao verbo, tá? Indicação de modo. Como vamos chegar lá? Vamos chegar... Como vamos chegar lá? De carro, de moto, a pé. Indicação de causa. Por que você não veio ao piquenique? Por que você não foi ao piquenique, né? Então, todos esses aqui, tá? Deixa eu ver mais o que tem para falar aqui. Não, isso aqui não. Não, isso aqui não. Vamos voltar aqui. Advérbios se flexionam como verbo, já falei, não se flexiona. Já falei. Pessoal, vou aqui pular aqui, a gente já falou sobre advérbio. Tudo bem, gente? Essa parte do advérbio. Posso ir agora para adjunto adverbial? Posso? Quer? Posso ir para adjunto adverbial? Pode. Ô desânimo! Eu que tô aqui morrendo de sono, não tô com esse desânimo todo. Ó, vamos lá. Adjunto adverbial. Peraí. Então, já vimos o que é o advérbio. Agora, vamos entender o que é esse adjunto adverbial aí. Gente, entendendo o que é o que é o advérbio, fica muito fácil de a gente entender o que é o adjunto adverbial. Primeiramente, o que a gente tem que ter na nossa cabeça? Que adjunto adverbial é função sintática, ou seja,
a gente vai ter palavras, né, que vão indicar essa função sintática. Então, dentro da oração, nós já estudamos os termos essenciais. Vamos lembrar o que são os termos essenciais. Sujeito e predicado. Então, já vimos o que é o sujeito, já vimos o que é predicado, né? Estudamos os termos integrantes, objeto, né? Complemento verbal, objeto direto, objeto indireto. Já vimos isso também, tá? E agora a gente está estudando os termos acessórios. O que é termo acessório? Ora, se é acessório, teoricamente, e a gente sabe que tem alguns casos aí que não são tão acessórios assim, né? Mas aí que são aquelas coisas maravilhosas da língua portuguesa, né? Mas enfim, adjunto é um termo acessório, ou seja, que teoricamente a gente pode tirar que não vai fazer falta, tá? Que são informações a mais, né? Por exemplo, aqui, ó, a gente tem aqui, ó. Não, aqui só tem adjunto adnominal. Não quero adjunto adnominal, que a gente ainda vai falar sobre adjunto adnominal. Professora? Oi. Para aí, só para um negócio aqui na foto. Ah, tá, pode ir. Então, gente, o adjunto, até tá adjunto adnominal aqui, que a gente ainda vai estudar, mas a gente quer ver esse aqui hoje, né? Que é o adjunto adverbial. Eles são termos acessórios da oração. O que isso significa? Que são informações que não são primordiais para a gente entender. Por exemplo, se eu falo assim, ó, deixa eu botar esse exemplo que a gente viu aqui, ó, ela anda. Não. Ó, ela come pastel. Pessoal, ela come muito pastel. Ela come muito pastel. Pessoal, se eu... Ela come muito pastel, come pastel? Ela come muito pastel. Pessoal, se eu tirar aqui, ó. Se eu tirar isso aqui, come, faz diferença na minha frase? Muita. Não dá pra entender. Né? Muita. Ela é muito pastel. Se eu tirar pastel, faz diferença? Não, dá pra formar uma frase ainda. Ela come ainda dá muito. pra formar uma frase ainda, né? O que eu quis dizer com isso? Só que aí mudou até o rumo da frase, né? Ela come muito, ficou genérico. Ela come muito o quê? Não sei, ela come muito, né? Então, o que acontece? Tem termos que a gente pode tirar da frase e que não faz e que vai fazer falta. Agora, tem termos que a gente tira e não faz falta. Por quê? Porque são termos acessórios. E aí? Fez falta? Entendi. Ela come... faz... Não. Não, você não consegue entender? Sim. Esses acessórios aí só são para complementar, dar um pouquinho mais sentido na frase. Ó, olha só, vê só, vou dar outro exemplo. Ela comeu muito pastel ontem. Ó, ela comeu muito pastel ontem aqui. Então, ela estava na minha casa ontem e ela comeu muito pastel ontem aqui. Olha só. Ela comeu... E ela comeu quando, gente? Ela comeu quando? Vai, gente. Quando? Vocês estão aí, gente? Responde. Ela comeu quando? Fala de novo, professor. Ela comeu muito pastel ontem aqui. Ontem. Ela comeu ontem. Então, ontem é advérbio de quê? Advérbio de
Tempo. De tempo. Advérbio de tempo. Ela comeu onde? Aqui. 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 Advérbio de lugar. Advérbio Sim. de lugar. Gente, se eu tirar aqui, essa frase perde o sentido? Não. Não. Posso tirar ela. Por quê? Porque é só uma informação a mais. Se eu tirar ontem, ainda dá para entender? Dá. Dá para entender. Se eu tirar muito, Dá pra entender ainda. dá para entender, gente. Então é isso. O advérbio, o adjunto adverbial, eles são termos acessórios, porque eu consigo tirar e eu ainda consigo entender a frase. Agora, se eu tiro o predicado, né? O predicado, é isso mesmo, né? Que é né? É isso aqui, ó. Sim. Quando eu tiro o sujeito. Predicado é termo essencial. Se eu tiro o predicado, e aí, sobra o quê? Sobra nada, né, gente? Ela. Sobra ela. O que é Ela ela? tem. Ela é o quê? Ela é nada. Tipo, não tem nada ali, né? Se eu tiro ela também, eu vou saber quem comeu o pastel? Não. Não, Comeu não vou pastel. saber. Quem comeu pastel? Então, o predicado e o sujeito são termos essenciais. Eles são fundamentais para eu conseguir passar a minha informação ali, passar a minha frase. Já o adjunto adverbial, ou seja, os advérbios, ele não é essencial, ele é acessório. Ele é uma informação a mais que eu quero colocar ali. Tá, gente? Então é isso. Peraí, vamos voltar aqui. Ó, diferença entre o advérbio e o adjunto adnominal. O advérbio é a classe de palavras, ou seja, a gente sabe que a gente tem na classe de palavras, a gente tem verbo, a gente tem pronome, substantivo, artigo, numeral, mas qual, gente? Pronome já falei. Enfim, são 10 as classes de palavras, né? A gente tem 10 classes de palavras na língua portuguesa, né? E o advérbio é uma delas. Agora, o adjunto adverbial é a função sintática, né? Que esse advérbio ele vai entrar ali na frase, ou seja, a maneira como ele vai se organizar ali. Então, olha só. Os voluntários vieram aqui ontem à noite e fizeram perguntas. Se eu for fazer uma análise morfológica, o que é análise morfológica? Eu vou dizer o que cada palavra dentro dessa oração qual classe de palavras essa palavra pertence. Então, ó, os, artigo, voluntários é substantivo, vieram é verbo, aqui, advérbio de quê? De lugar. Ela pertence à classe de palavras dos advérbios de lugar. Ontem pertence à classe de palavras dos advérbios classe de palavra do advérbio de tempo. À noite é uma locução adverbial de tempo, né? Ou seja, pertence à classe dos advérbios. E, conjunção, fizeram verbo, perguntas, substantivos. Agora, se eu quiser fazer uma análise sintática, que é o que a gente está começando a fazer, né? Que é a análise sintática, eu vou dizer a função. Ó, os voluntários, né? Os voluntários é formado por quê? Por um artigo e por um substantivo. Mas ele ocupa a função de sujeito, né? Ó, quem vieram aqui ontem à noite? Os voluntários. Então, é um sujeito, né? A gente estudou isso. Tira o sujeito que sobra. Predicado. Nesse caso aqui, a gente tem um predicado verbal, né? E aí, dentro desse predicado, a gente vai ter um verbo intransitivo. A gente vai ter que aqui é adjunto adverbial de lugar. Então, repare, aqui é um advérbio de lugar. Porém, a função sintática dele aqui nesse contexto é adjunto adverbial de lugar.
Ontem, adjunto adverbial de tempo. À noite, adjunto adverbial de tempo também, né? Os dois, ontem e à noite, tá? Gente, tudo bem? Deu para perceber o que é o... Deu. Só muda a nomenclatura, gente. Quando a gente fala de advérbio, a gente está falando de classe morfológica. Quando a gente fala de adjunto adverbial, a gente está falando de análise sintática, tá? É só isso, não tem... como é que fala? Mistério, tá? É só a maneira de você olhar que é diferente. Então, gente, já viu que o adjunto adverbial, ele indica o quê? Ele indica circunstância, de tempo, de modo, de lugar, né? Ele vai trabalhar com o quê? Ele vai modificar quem? Ele vai modificar o verbo, o adjetivo e o advérbio, tá? Então, é isso, ó. Ela é muito bonita. Muito, advérbio de intensidade, ou seja, se a gente for fazer uma análise, se eu falar assim para vocês, faça uma análise morfológica, você vai dizer, o muito é advérbio de intensidade. Se eu falar, gente, faça uma análise sintática, aí você vai falar, o muito é adjunto adverbial de intensidade. Bonita é um adjetivo. Se eu falar assim, no caso aqui é adjunto adnominal, né? Que a gente ainda vai estudar, tá? Eles se respeitam muito. Então, ó, muito, adjunto adverbial de intensidade. Seu projeto é muito interessante, adjunto adverbial de intensidade. Né? O muito é sempre advérbio de intensidade. Porém, aqui o que está acontecendo? O muito aqui tá trabalhando com um adjetivo. Já aqui o time jogou muito mal, tá trabalhando com um advérbio. Perceberam a diferença? Sim. Nesse aqui, ó, eles se respeitam muito. Tá trabalhando com quem? Com o verbo. Respeitam muito. Aqui é muito interessante e aqui é muito mal. Tá? É isso. Peraí, deixa eu ver aqui. Os termos em destaque estão de... Ó, amanhã voltarei de bicicleta àquela velha praça. Ó, amanhã indica o quê? Tempo. Adjunto adverbial de tempo. De bicicleta indica o quê? Meio. Adjunto adverbial de meio. Aquela velha praça indica o quê? Lugar. Adjunto adverbial de lugar, tá? Ó, então recapitulando aqui. O adjunto adverbial, ele pode, ó, lembrando, o adjunto adverbial é a função sintática. Adjunto adverbial não é classe de palavras. Adjunto adverbial é a função sintática. Ele pode ser expresso por um advérbio, longe, perto, aqui, ali, amanhã, ontem, né? Pode ser expresso por um advérbio. Pode ser expresso por uma locução adverbial, ou seja, né, a locução adverbial, muitas das vezes, ela vai vir, né, acompanhado de palavras que não nasceram para ser advérbio. Só que ela funciona como advérbio. O balão caiu no mar. Ó, repare, no mar. É onde o balão caiu. Então, esse no mar é adjunto adverbial, né? Uma locução adverbial, né? De lugar, né? Ó, locução adverbial, por aqui, por ali, em breve, né? Joguei de novo, locução adverbial. Joguei novamente, é um advérbio. Tá vendo a diferença, gente, de locução? Locução você vai ter duas ou mais palavras para dar ideia de tempo, de modo, e ela vai vir acompanhada de quê? De preposição, tá? Joguei novamente. Aí, joguei novamente não é locução. Novamente é advérbio. Tranquilo, pessoal? Oi? Estão aí, gente? Ué? Ai, meu Deus.